Se você acha que a sua vida é difícil, cheia de dores e dificuldades, e por causa disso você não consegue ver um horizonte, um estado melhor, um estado de graça, um estado de melhor ascensão, onde você alcançará os seus desejos, os seus sonhos, veja a história de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha nasceu em 20 de janeiro, na Fazenda Saudade, em Santa Rita, no Rio Negro, município de Cantagalo, província do Rio de Janeiro. Filho de Manuel Rodrigues Pimenta da Cunha e Eudóxia Moreira da Cunha, batizado em 24 de novembro de 1866. Em 1869, aos 3 anos de idade, perde a mãe, vítima de tuberculose, sendo enterrada no Arraial da Conceição da Ponte Nova. Órfão aos 3 anos, ficou marcado por profundo sentimento de tristeza. Em 1870, crescendo em companhia de uma irmã, Adélia, transfere-se para Teresópolis, passando a residir com a família dos tios, Rosinda e Urbano Gouveia. Novo encontro com a orfandade. Desta vez, morre-lhe a tia Rosinda, que vinha desempenhando o papel de uma segunda mãe. Em 1871 a 1873, ainda em companhia da mana Adélia, passa a morar em São Fidélis, entregue aos cuidados de uma segunda tia, Laura Garcês, esposa do coronel Magalhães Garcês, de grande prestígio na região fluminense em desenvolvimento. Período da Fazenda São Joaquim, cercado de certo bucolismo. Em 1874, início da vida escolar. Matriculado no Colégio Caldeira, famoso estabelecimento de ensino de São Fidélis, sob a direção do professor Francisco José Caldeira, português da Ilha da Madeira, pedagogo de ideias revolucionárias, que exerceu boa influência no seu espírito, animando nos seus desejos literários. Adquiriu neste colégio boa base cultural. Em 1876, ainda em São Fidélis, estudando, menino tristonho de acentuada natureza introspectiva, crescia marcado pela orfandade materna. Em 1877 e 1878, período um tanto obscuro em sua vida. Segundo dados familiares, passou a viver em companhia dos avós maternos em Salvador, Bahia, sendo certo que estudou no Colégio Carneiro Ribeiro. Em 1879, regresso ao Rio de Janeiro, morando na corte em casa do tio paterno Antônio Pimenta da Cunha, numa chácara no Largo da Carioca. Foi matriculado no Colégio Anglo-Americano, prestando exame de português em 25 de novembro. Em 1880 a 1882, adolescente de sensibilidade instável, mudava constantemente de colégio. Depois do Anglo-Americano, passou em menos de 2 anos pelos colégios Vitória da Costa e Menezes Vieira. Em 1883 a 1884, estuda no Colégio Aquino, onde conhece Benjamin Constant, personagem da história brasileira, grande republicano e seu professor. Com 7 colegas, funda o jornal O Democrata, no qual, número 7, de 4 de abril de 1884, publica o seu primeiro artigo. De 1884 a 1885, período de exames, com matrícula feita na Escola Politécnica. Já vislumbrava a carreira militar, bastante vantajosa na época. Começa a escrever versos, caderno manuscrito de As Ondas. Em 1886, em 20 de fevereiro, entra na Escola Militar da Praia Vermelha, cadete de número 308. Continua fazendo poesia com versos de inspiração filosófica, metafísica, cantando a liberdade universal, a tristeza do amor e outros temas da escola poética da época. Em 1887, cursando a escola militar, atravessa crises íntimas que registra em páginas do diário
e da sua poesia desigual, colaborações na revista acadêmica. Em 1888, em 4 de novembro, ocorre o célebre episódio do desfile militar da Praia Vermelha. Em homenagem ao então ministro da Guerra, o conselheiro Tomás Coelho, quando Euclides da Cunha, nervoso, sai da fila e tenta quebrar aos pés a espada, em sinal de protesto. É preso e recolhido à enfermaria. Em 14 de dezembro, em consequência desse ato, é excluído do Exército Brasileiro. Parte logo em seguida para São Paulo, capital, em 20 de dezembro. Com o título de A Pátria e a Dinastia, em 22 de dezembro, com as iniciais E.C., publica o seu primeiro artigo na província de São Paulo, atual o Estado de São Paulo. Inicia, em 29 de dezembro, colaboração permanente no mesmo jornal, sob pseudônimo de Pousdon, na seção Questões Sociais. Euclides foi bem recebido em São Paulo por políticos e jornalistas famosos que faziam da capital paulista o quartel-general das lutas republicanas. Em 1889, regressa em 28 de janeiro ao Rio. Em 6 e 7 de maio, presta exames, entrando na Escola Politécnica. Dias após a proclamação da República, ocorrida em 15 de novembro, é chamado a fazer sua reversão ao Exército Nacional, sendo, em 21 do mesmo mês, promovido alferes aluno, cargo que equivalente a tenente. Encerramento das colaborações na província de São Paulo e início na Gazeta de Notícias do Rio. Em 1890, em 8 de janeiro, matricula-se na Escola Superior de Guerra e completa, em 11 de fevereiro, seu curso de artilharia. Em 14 de abril, é promovido a segundo-tenente. Em 10 de setembro, casa-se com Ana Ribeiro, filha do general Solon Ribeiro, figura de destaque nos quadros da Proclamação da República. Em 1891, faz os cursos de Estado-Maior e Engenharia Militar. Vai para a Escola Superior de Guerra. Em 1892, em 9 de janeiro, é promovido a primeiro-tenente. Como engenheiro, começa a praticar na Estrada de Ferro Central do Brasil, trecho de São Paulo a Caçapava. Bacharel em Matemática, Ciências Físicas e Naturais, inicia sua colaboração em O Estado de São Paulo. Em 1893, em 16 de agosto, é nomeado para a Estrada de Ferro Central do Brasil como engenheiro. Cuida das obras de fortificação das trincheiras de saúde no Morro da Conceição. E, em dezembro, passa a configurar na Diretoria Geral de Obras Militares. Em 1894, publica protesto na Gazeta de Notícias, réplica ao senador João Cordeiro, designado em 28 de março para servir na cidade mineira de Campanha, onde fixa residência em abril. O período de campanha é marcado por estudos de obras sociais, construções de prédios e inaugurações festivas. Em 11 de novembro, com a chegada da primeira locomotiva à estação de Campanha, fez eloquente discurso de saudação aos operários da Estrada de Ferro. Em 1895, ainda em Campanha, recebe a visita do pai, em fevereiro, e deixa a senhorial cidade mineira indo para Belém, do Descalvado, em São Paulo. Em junho 28, é agregado ao Corpo do Estado-Maior. Em 1896, deixa, em 13 de junho, o Exército, sendo nomeado, em 18 de setembro, engenheiro ajudante de primeira classe da Superintendência de Obras Públicas do Estado de São Paulo, onde prestará relevantes serviços em diversos distritos, não só abrindo estradas, como construindo pontes, edifícios, restaurando obras, demarcando limites e etc. Em 1897, ano marco da vida de Euclides,
que, a convite de Júlio Mesquita, segue como correspondente do jornal O Estado de São Paulo para os sertões da Bahia, adido à comitiva militar do ministro da Guerra, Marechal Bittencourt, onde, dentro do fogo de Canudos, iria inspirar-se para escrever 5 anos depois Os Sertões. Antes, em 14 de março, publicara O Estado de São Paulo o primeiro artigo a respeito da Guerra de Canudos, a Nova Vendeia. O segundo, com novas variações sobre o dramático tema, sairia no mesmo jornal em 17 de julho. Em 4 de agosto, a bordo do Espírito Santo, partiu Euclides para Salvador. Passa vários dias na capital baiana, observando as tropas que chegam e partem para os sertões. Inicia em agosto a sua colaboração como correspondente do Estado de São Paulo, enviando artigos e comentários, e em 1º de setembro chega em Queimadas, estação ferroviária e boca de entrada para os sertões de Canudos. Em 4 de setembro, deixa Queimadas, passando por Tanquinho, Cansanção, Quirinquinquá, chegando a Monte Santo em 7. No dia seguinte, sobe o Calvário de Monte Santo, deixando seu diário de guerra, notável descrição. Parte para Canudos, aí chegando a 16 de setembro, com material colhido, as observações diretas feitas sobre os episódios da campanha, principalmente referentes ao cerco final. Escreve os apontamentos iniciais de Os Sertões. Terminada a luta, regressa a Salvador, via Monte Santo, onde descansa uns dias, com os nervos abalados por tudo que vira e descrevera, sensivelmente modificado como homem e como republicano, regressa de Salvador ao Rio de Janeiro em 17 de outubro. Em dezembro, descansa na fazenda do pai, em Belém, do Descalvado, interior de São Paulo. Em 1898, estampa em O Estado de São Paulo, em 19 de janeiro, com o título de Excertos de um livro inédito, as primeiras amostras de Os Sertões. Realiza em 5 de fevereiro, no Instituto História de São Paulo, uma conferência sobre climatologia da Bahia. Parte para São José do Rio Pardo, onde viverá os melhores anos de sua vida, residindo no sobrado na rua 13 de Maio, atualmente Casa Euclidiana. Começa a reconstruir a célebre ponte sobre o Rio Pardo, ao mesmo tempo em que começa a escrever em forma definitiva Os Sertões. Em 1899, em São José do Rio Pardo, trabalhando na reconstrução da ponte, estuda muito e continua elaborando Os Sertões. Cercado por bons amigos, entre os quais se destaca Francisco Escobar, discute capítulos e teorias do seu livro. Em 1900, termina em maio Os Sertões, cuja cópia manuscrita é confiada ao calígrafo Augusto. Continua em São José do Rio Pardo. Em 1901, em 15 de janeiro, é promovido a chefe de distrito de obras. Aos 18 de maio é inaugurada a ponte sobre o Rio Pardo. Passa o mês de novembro em São Carlos do Pinhal. Em dezembro vai a Quaratinguetá, transferido para o 2º distrito de obras. Em 1902, fixa residência em Lorena. Em maio, recebe as primeiras páginas impressas de Os Sertões. E nos primeiros dias de dezembro, ocorre o lançamento do livro no Rio, pela livraria Laemente, constituindo retumbante êxito de crítica e de venda. A primeira edição esgota-se em poucas semanas. O livro é saudado com incomum entusiasmo pelos grandes críticos da época, destacando-se os rodapés de Agaripe Júnior, José Veríssimo e Silvio Romero, que disse ter Euclides deitado obscuro e acordado famoso. Em 1903,
Em 21 de setembro, é eleito para a cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras. E em 20 de novembro, toma posse no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Sempre inquieto, muito temperamental, demite-se da Superintendência de Obras Públicas de São Paulo. Mesmo glorioso, consagrado como um dos nossos maiores escritores vivos, Euclides, que não se adaptava à capital federal, procura novas viagens pelo interior brasileiro, por ele muito amado, estudado e, sobretudo, denunciado no seu secular abandono. Em 1904, em 15 de janeiro, é nomeado engenheiro fiscal das obras de saneamento de Santos. Instala-se no Guarujá, onde residirá até setembro. Devido a incidentes com o chefe da comissão, exonera-se do cargo em 24 de abril. Inicia sua fase no Itamaraty, sendo nomeado, em 9 de agosto, chefe da comissão do Alto Purus. Em dezembro 13, parte para Manaus, aí chegando ao fim do ano. Em 1905, vive em Manaus. Feito chefe da expedição Reconhecimento do Alto Purus, parte para as nascentes do rio em 5 de abril, dedicando ao extremo, tudo levando a sério, trabalhando mais do que o que podia, contrai bravo impaludismo. Impaludismo é a malária. Em 15 de maio, chega à Boca do Acre e 10 dias depois, a Foz dos Chandles. Ocorre em 3 de julho o banquete de Curanjá, quando um episódio célebre discursa lamentando a ausência da bandeira nacional no local. Doente, regressa a Manaus em 23 de outubro, apresentando em 16 de dezembro a ata de encerramento dos trabalhos das comissões. Em 1906, regressa ao Rio, tornando-se adido ao gabinete do Barão do Rio Branco, seu grande amigo e admirador. Aparece em junho, em publicação oficial, o seu relatório do Alto Purus, e em 18 de dezembro toma posse na cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras, sendo saudado por Silvio Romero com um discurso revolucionário de acentuada preocupação nacionalista. Em 1907, com 40 anos feitos, atravessa a fase de neurastenia na capital federal, onde não se adapta. Tratando-se dos nervos e do impaludismo, da malária contraída, acreana desabafa-se através de cartas dramáticas com os inúmeros amigos feitos no Brasil inteiro. Surge-lhe um começo de tuberculose. Não querendo ficar apenas como o célebre escritor de Os Sertões, publica por uma editora de Lisboa Contrastes e Confrontos, reunião de artigos e estudos. Nesse mesmo ano, em setembro, publica pela livraria Francisco Alves Perus versus Bolívia. Em 2 de dezembro, pronuncia no Centro 11 de agosto, em São Paulo, sua célebre conferência Castro Alves e seu tempo. Em 1908, fase de intensos trabalhos no Itamaraty, incidente com Zé Balos, diplomata argentino, residência em Copacabana, conclui A Margem da História, importante livro de estudos brasileiros, cuja publicação ocorreu depois da morte do autor pela livraria Chadron, de Portugal. Em 1909, provas escrita e oral do concurso de lógica de Pedro II, na época Colégio Nacional, no qual tirou segundo lugar, sendo nomeado professor em 14 de julho, dando em 21 do mesmo mês a primeira aula. Em 13 de agosto, a última aula. Em 15 de agosto, numa manhã chuvosa, aos 43 anos de idade, desafiando o destino e o conquistador da sua esposa, armado, chega ao subúrbio carioca da Piedade, onde, na Estrada Real de Santa Cruz,
no número 214, numa troca de tiros com o cadete Dilermando de Assis, tomba assassinado no jardim. A tragédia abalou o Brasil inteiro. Perdia a literatura nacional, o seu gênio mais expressivamente brasileiro e telúrico. Essa é a história de Euclides da Cunha. Veja que a história começa com grandes dificuldades, mas teve momentos de ascensão e glória. E no final, de Euclides da Cunha, o escritor de Os Sertões, que retrata a grande guerra de Canudos, que tinha como personagem central Antônio Conselheiro, uma guerra que ocorreu na cidade hoje chamada Canudos, no norte da Bahia, e que existe a cidade com nome em homenagem a Euclides da Cunha, a cidade de Euclides da Cunha, que fica entre Monte Santo e Canudos, e vemos a tragédia final desse historiador. Então veja que a sua vida ela pode ser maravilhosa, independente do início, e o seu fim pode ser melhorado se você tiver.